Olá! O Câmara Rio Entrevista de hoje está na Praça Paris, no bairro da Glória, na área central do Rio de Janeiro. Um cenário de quase 100 anos que acabou de passar por uma revitalização, escolhido para falarmos sobre a importância das áreas verdes para a nossa cidade. E eu vou conversar com Cleiton Martins, professor e pesquisador da Universidade Veiga de Almeida, especialista em meio ambiente e química atmosférica e nos impactos na saúde da população. Antes da nossa entrevista, vamos mostrar uma reportagem que preparamos que mostra como o Rio tem registrado altas temperaturas, mesmo em períodos distantes do verão. E o que os cariocas e a cidade têm feito para se proteger dessas ondas de calor cada vez mais frequentes. Vamos assistir. A cidade do Rio enfrentou uma onda de calor intensa durante o inverno desse ano, com temperaturas atingindo recordes históricos. O Centro de Operações do Rio registrou a máxima de 41 graus em Irajá, dia 18 de setembro, enquanto a menor temperatura foi de 11,3 em 4 de julho, no Alto da Boa Vista. A baixa umidade do ar também chamou atenção, com índices inferiores a 30%. No início da primavera, em 27 de setembro, a sensação térmica em Guaratiba atingiu 46,7 graus. Para os cariocas, só restava encontrar um jeito de driblar o calor. Estou tomando bastante banho gelado, só assim para aguentar esse calorzão. O calor foi muito intenso e bebi muita água, muita água. Muito calor, muito quente, falta de ar, dá canseira, né? As temperaturas mais altas, fora de época, estão mudando os padrões do clima no Brasil. Elas subiram 1,5 graus nos últimos 60 anos no país. Essa temperatura é muito ruim, né? Eu, pelo menos como professora, acho bastante ruim, porque as crianças ficam doentes, as crianças produzem, né, uma certa tendência a ter alergia, a ter resfriado, e acaba todo mundo oscilando e ficando doente também, né? Cleiton, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. E eu começo te perguntando por que o Rio, que está muito abaixo da linha do Equador, na região sudeste do país, faz tanto calor. Eu que agradeço primeiramente o convite. Acontece que assim, o Rio de Janeiro, historicamente, a gente já tem tido aumentos nas temperaturas, né? Mais recente, a gente tem tido alguns momentos de ondas de calor. A gente teve agora no final de setembro, final do inverno, início da primavera. A gente teve temperaturas bem elevadas, não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades do Brasil, em outras regiões do país. E a gente também teve em agosto, né? A gente começa já a falar porque a gente está tendo um momento de El Niño muito mais intenso. O El Niño, por si só, ele é um fenômeno climático que vai proporcionar um aumento das temperaturas aqui nessa região. Então a gente já está vivendo um tempo de El Niño mais intenso. Em paralelo a isso, houve uma questão atmosférica, né, um fenômeno atmosférico de alta pressão, que proporcionou, né, maiores temperaturas, porque a gente diminui, né, a formação de nuvens e também a possibilidade de ter chuva. E aí, associado a isso, como a umidade também é baixa por conta dessa época do ano, a gente teve aí altas temperaturas, né, temperaturas mais elevadas. Agora, tudo isso tem sido intensificado por conta das mudanças climáticas, né? A gente tem tido aí temperaturas cada vez maiores, né, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o planeta, que tem sido ocasionado por conta das mudanças climáticas. E aí, quando a gente fala nisso, né, a gente vê o papel das áreas urbanas na questão de regulação do clima, né, mas também na mitigação das mudanças climáticas, principalmente por conta da absorção de dióxido de carbono, que é um dos principais gases de efeito estufa. Cleiton, vamos assistir agora a explicação da Raquel Franco. Ela é meteorologista, chefe do Alerta Rio. Ela fala justamente sobre essas altas temperaturas em determinadas regiões aqui da cidade. Normalmente as regiões mais quentes aqui da cidade, com as maiores temperaturas, são nos lugares mais ao norte do município e mais distantes do oceano, do litoral da cidade. Então essas regiões, elas estão mais distantes do mar. Então aquele ventinho que chega ali da brisa do mar, no período da tarde, que refresca um pouco, eles não chegam muito nessas regiões. Então costumam ser mais quentes, principalmente por conta disso.
Além disso, existem outros fatores locais, regiões que têm muito concreto, pouca plantação de árvore, poucas árvores. Além disso, também os morros, as regiões mais montanhosas, que você impede que esse vento circule. Então, todos esses efeitos locais também contribuem para que essas regiões, tanto da Zona Oeste quanto da Zona Norte, mais ali ao norte do município, e mais distantes do oceano, costumam ser mais quentes. Cleiton, você tem um estudo em parceria com outros pesquisadores que analisou, entre outros assuntos, a qualidade do ar. Eu te pergunto, o que faz uma região ter um ar tão diferente da outra? Perfeito. A cidade do Rio de Janeiro, por si só, ela já é muito acidentada topograficamente, o que faz com que a gente tenha zonas de concentrações de poluentes diferentes em cada uma dessas regiões, que nós chamamos de bacias aéreas. Isso não só por conta da topografia, mas porque esses locais também têm emissões tipicamente diferentes. Quando a gente pega, por exemplo, o Irajá, a gente tem uma concentração de poluentes, tanto veiculares, mas também de oriundos de atividades industriais vindos lá do polo petroquímico. Diferentemente, por exemplo, quando a gente vai para a Barra da Tijuca, que tem uma qualidade do ar completamente distinta. Então, isso por si só, a composição atmosférica de poluentes é diferente. Agora, uma outra questão é a presença de áreas verdes, que vai permitir também uma maior absorção ou não dos poluentes, né? Então, quando a gente pega determinadas áreas, como por exemplo a Floresta da Tijuca, nesse nosso último estudo, o que a gente consegue observar? A gente observa que determinados poluentes, que foi o que nós observamos, têm menores concentrações, até 7 vezes menos na Floresta da Tijuca do que em outro bairro, por exemplo, Irajá ou Del Castilho, que foi o que nós analisamos. Então, quando a gente observa o papel das áreas verdes, a gente consegue observar também que ela tem influência na qualidade do ar. A gente tem estudado as áreas verdes e a qualidade do ar já há um bom tempo. Há uns 8 anos a gente vem desenvolvendo estudos sistemáticos. Esse último a gente analisou hidrocarbonetos, mas a gente também já analisou material particulado, que é o principal poluente urbano que a gente tem, material particulado fino. E que é um problema na cidade do Rio de Janeiro, né? Porque a gente tem pouco monitoramento dele na cidade do Rio de Janeiro. E a gente observa que também o material particulado, as concentrações são menores nas áreas verdes do que em outras áreas da cidade. Em outro estudo também, a gente analisou gases de efeito estufa. E a gente observa que a cidade do Rio de Janeiro, comparado com outras cidades do Brasil, que nós analisamos isso em 5 capitais, a cidade do Rio de Janeiro tem uma concentração menor, apesar de ser a segunda maior cidade do país. E isso a gente atribui às áreas verdes que a gente tem aqui no nosso estado, na nossa cidade. A gente tem aí a presença da Floresta da Tijuca, né, um grande potencial aí de captura de CO2. A gente tem o Parque Estadual da Pedra Branca também, que tem essa possibilidade de captura de CO2. Isso faz com que as concentrações regionais sejam menores para a cidade do que comparado, por exemplo, a Curitiba ou outras cidades que nós analisamos. Pegando esse gancho que você falou com relação à Floresta da Tijuca, a gente tem o privilégio, né, de ter ela no meio da cidade. E ela é a maior floresta urbana do mundo. Sem ela, a situação seria pior? Ah, com certeza. Nós somos privilegiados em termos diferentes áreas urbanas na cidade do Rio de Janeiro. Principalmente 2 delas, né? A Floresta da Tijuca, como você bem disse, que é a maior floresta urbana secundária do mundo. É bom falar de secundária porque é uma floresta replantada. E a gente também tem a maior floresta urbana primária do mundo, que é o Parque Estadual da Pedra Branca, que fica na Zona Oeste. Essas 2 áreas, elas são extremamente importantes para a cidade do Rio de Janeiro. Não só as 2, mas a gente tem outros parques urbanos menores, né? Mas as 2 em especial, elas fornecem alguns serviços ecossistêmicos bem importantes. Qualidade do ar, regulação climática, a gente tem a questão também da fauna, da flora. Então tudo isso aí é proporcionado por essas áreas, principalmente áreas de floresta, as áreas densas, né? Quando a gente fala de qualidade do ar, a gente pode pegar esse estudo de comparação e perceber realmente as concentrações menores na Floresta da Tijuca. Mas quando a gente entra na Floresta da Tijuca, por exemplo, a gente consegue sentir uma diferença de cerca de 3, 5 graus, 6 graus menores,
né, adentrando a Floresta da Tijuca. Isso porque ela também tem um papel importante nas questões do microclima da região. A gente pode dizer que mesmo cercado, né, por morros, por áreas de preservação, a cidade tem um déficit de árvores? Comparado a outras cidades, a gente está muito bem no ranking, tá? Mas sim, eu acredito que a gente tenha a necessidade, que nós temos a necessidade de aumentar essas áreas verdes, principalmente fazendo áreas verdes mais extensas, né? Onde o papel, o desempenho dela, os benefícios são maiores. Porque uma coisa é quando você tem o plantio de árvores nas ruas. Existe um papel e é benéfico, sim, mas quando a gente tem áreas verdes mais densas, mais extensas, esse benefício é muito maior. E é claro, considerando que a gente está vivendo um mundo em que as áreas verdes, em que as florestas, em que a vegetação ela é cada vez mais valorizada, ela é um bem, ela é considerada como um ativo, né? É importante que sim, que a gente pense o Rio de Janeiro como protagonista, como uma cidade protagonista nesse sentido. Na última década, a cidade ganhou o Parque Madureira, né, que mudou um pouco essa geografia de não ter áreas verdes em regiões distantes dos maciços, dos morros e do mar. A prefeitura agora está projetando parques, né, como o de Piedade, o próprio parque de Inhoiaíba. É esse mesmo o caminho? Esse é um dos caminhos, não é o único, né? É importante sim que a gente tenha esses parques, né, que nós possamos fomentar a criação desses parques nessas áreas, porque além do benefício que a gente tem falado de qualidade do ar, de regulação climática, né, existe também alguns benefícios de lazer. E é importante que nós possamos também proporcionar a moradores de diversas regiões lazer, né? Então isso é importante. Agora, outro caminho também que é importante é a gente restaurar áreas que a gente tem perdido. Agora, há alguns anos atrás, a gente teve uma discussão muito grande sobre a Floresta do Camboatá, né? Em que queria-se construir empreendimentos lá. E esse não é o caminho, definitivamente. O caminho é a gente preservar o que nós temos, aumentar e expandir outras áreas, principalmente Mas áreas... o que esse tipo de construção acarretaria negativamente? Desmatamento, né? Já para a gente começar aí. A gente poderia ter aí um déficit de questões climáticas, é possível que sim. É possível também, a Floresta do Camboatá, ela tem uma distância, ela permite que você tenha uma conservação da biodiversidade também, porque ela fica equidistante entre Floresta da Tijuca, não tão equidistante, mas entre Floresta da Tijuca e Pedra Branca. Então algumas aves migratórias, por exemplo, param ali e fazem repouso. Então a gente perderia muito também, né, nesse sentido. E sem contar que iria completamente contramão do que a gente está pensando aí de reflorestamento. Na realidade, além de construir, o empenho de manter também é muito importante, né, Cleiton? Esse talvez seja um dos grandes desafios, porque o que nós observamos principalmente em determinadas áreas de conservação ambiental, é que não existe um investimento para manutenção, né? A gente precisa ter manutenção para segurança, a gente precisa ter manutenção de investimento para pesquisa, a gente precisa ter investimento para os funcionários, né, para dar uma certa educação ambiental aos seus visitantes. Então tudo isso aí precisa de investimento e infelizmente nós não temos. Então existe uma necessidade de um maior investimento por parte do poder público, e existe também a necessidade de uma conservação por parte da população também, que precisa compreender a importância dessas áreas e ajudar a preservar. Agora, o impacto positivo das áreas verdes, né, eles vêm só de regiões como parques, florestas, ou iniciativas pequenas, como de repente você plantar no quintal da casa, você plantar na calçada do lado de fora da sua casa, faz diferença? Faz. Claro que os benefícios são menores e distintos. Quando a gente pensa em área verde, a gente traz diferentes do que nós chamamos de serviços ecossistêmicos. Alguns grandiosos, como por exemplo,
melhoria na qualidade do ar, regulação climática, são grandes benefícios e que eles são mais perceptíveis em áreas verdes extensas. Mas nós como seres pertencentes ao meio ambiente, nós também temos a necessidade de uma conexão com com o meio ambiente, com o verde. Isso tudo tem um serviço, tem uma parte psicológica que nos faz bem, é o bem-estar que traz à população, né? Então, você fazer o plantio de uma árvore no seu quintal, na sua rua, ou em áreas pequenas, ou um jardim, ou, por exemplo, essa área aqui como a Praça Paris, que não é uma área verde tão extensa, porque apesar de ter grande quantidade de árvores, mas não é tão extenso, mas existe uma questão de lazer, uma questão psicológica, uma questão de social, uma questão de terapia. Então, isso é importante. Então, esse contato com a natureza também nos faz compreender a importância da natureza e ajudar a preservar outras áreas maiores ainda. Tá ótimo. O Câmara Rio Entrevista vai para um breve intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Rio Entrevista, hoje na Praça Paris, na Glória, conversando com Cleiton Martins sobre a importância das áreas verdes da cidade na contenção de ondas de calor. Vamos assistir um vídeo do Dr. Luiz Antônio Fernandes, que é médico clínico geral, falando sobre a importância dessas áreas para a saúde e os malefícios da poluição. Vamos assistir. Você sabia que a qualidade do ar ela pode impactar diretamente na sua saúde? Além de problemas respiratórios, como asma, bronquite, a poluição também está diretamente ligada a problemas como hipertensão. Sem contar o aumento dos sintomas de ansiedade e depressão, que se intensificam principalmente nas pessoas que moram nas grandes cidades e ficam expostas à poluição por mais tempo. Por isso, é importante destacar o papel das áreas verdes, porque elas reduzem a temperatura, reduzem a velocidade dos ventos, reduzem a poluição, os ruídos. Isso é muito importante, porque elas já funcionam como abrigo para animais silvestres. Então lembre, toda vez que você estiver caminhando ao ar livre, num momento de lazer, na sombra de uma árvore, você está fazendo um bem valioso. Sua saúde agradece. Bem, Cleiton, como a gente acabou de assistir, eu te pergunto, além de melhorar a qualidade de ar, que nos permite inclusive respirar melhor, o que essas áreas verdes podem trazer de benefícios para a nossa saúde? As áreas verdes, elas podem trazer o benefício da melhoria da qualidade do ar, mas também de regulação climática para o espaço que a gente vive, né? Elas conseguem diminuir um pouco a temperatura, principalmente ali da região onde elas estão inseridas. Elas conseguem também trazer uma maior umidade, porque nessas ondas de calor que nós vivenciamos, a gente também estava num momento de inverno em que a umidade é bem baixa. Então, os benefícios climáticos também existem. E existem o benefício do bem-estar, né? Do psicológico, da sensação de paz, da possibilidade de lazer, de turismo. Principalmente aí, por exemplo, se a gente pega a Floresta da Tijuca, a gente encontra muitas atividades de turismo na Floresta da Tijuca. O ecoturismo é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem pessoas que vão à Floresta da Tijuca para fazer encontros, né, piqueniques, encontros de família. Então, todos esses benefícios aí a gente pode obter aí com as áreas verdes urbanas. Eu acho, inclusive, que a relação do morador com o bairro muda numa situação como essa. Total. Valoriza, inclusive, o bairro, né? A gente tem uma sensação de pertencimento, de gostar de morar naquele local, né, de achar mais agradável, de ter a possibilidade de dar uma fugidinha de casa às vezes para poder dar uma passeada, né, de ter uma sensação realmente de pertencimento ao bairro. Existe realmente isso também. E de certa forma, essas áreas verdes, elas também ajudam na prevenção de catástrofes ambientais, como chuvas em excesso, temporais? Sim, isso é importante você trazer essa questão, porque como a gente mora numa cidade muito acidentada topograficamente, né, muitos morros, a gente tem o Maciço da Tijuca, né, por exemplo, e outros morros, as árvores em si, né, elas têm o poder de fazer uma certa contenção realmente de encostas, né? Então é possível que quanto maior o desmatamento, maior vai ser o deslizamento de terras em uma determinada região. Isso pode acontecer.
E quando a gente tem áreas verdes, não, na verdade a gente tem uma contenção. As chuvas, né, elas também, quando o solo não é tão impermeabilizado, né, por exemplo, o asfalto, o concreto, né, ele faz com que a água que venha da chuva, que ela não seja absorvida pelo solo. E quando a gente tem áreas verdes, a gente permite com que esse solo ele absorva essa água de chuva. Então, os deslizamentos, né, os alagamentos podem ser menores. E para garantir, Cleiton, que as próximas gerações possam, né, desfrutar também dessas áreas verdes, como que a gente pode equilibrar a preservação dessas áreas com o crescimento urbano? Qual o caminho para um futuro sustentável? Esse é um grande desafio, né? Mas eu não tenho dúvida de que seja possível, né? A gente tem que pensar realmente num planejamento urbano em que a gente possa pensar nesse crescimento, preservando áreas, né, dando uma conscientização ambiental, mas eu acho que dentro de um contexto urbano mesmo, acho que falta planejamento, né? Eu acho que assim, o Rio de Janeiro historicamente ele vem de um desenvolvimento urbano muito desordenado, né, desde a época da colonização, né? Então eu acho que é necessário às vezes parar, pensar, né, planejar e incluir as questões ambientais dentro do planejamento urbano, né? A gente pensa em expansão de residenciais, expansão industriais, em novos serviços, em mobilidade urbana, mas às vezes a gente esquece de incluir o meio ambiente aí nessa questão, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê notícias como o Parque de Madureira, em Uaíba, né? A gente fica muito feliz quando vê isso, né? Mas é necessário ainda mais, é necessário incluir realmente o meio ambiente no orçamento, é realmente importante incluir o meio ambiente no planejamento, para que sim, que a gente possa cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? É legal falar de ODS nesse sentido, né? Para que as futuras gerações possam aproveitar e gozar dos mesmos benefícios que nós aproveitamos e que já têm sido degradados, mas que as gerações passadas aproveitaram. Então, a gente está no momento na verdade, o momento de pensar já passou, a gente está no momento de agir, né? A gente já sabe como fazer, a gente já sabe o que tem que fazer. Cabe agora tomar algumas ações para que a gente possa garantir isso para as gerações futuras. E o ecoturismo é uma alternativa na busca por essa sustentabilidade? É uma alternativa desde que ele seja feito com consciência, né? O que eu tenho observado é que as pessoas, não todas, né, fazem um ecoturismo só por uma questão de lazer. E não é na realidade o objetivo. O objetivo do ecoturismo é você também ser uma prática de educação ambiental. É você compreender a existência das questões do meio ambiente e você se fazer pertencente àquele meio ambiente e você saber que você tem uma ação e uma responsabilidade sobre aquele espaço. Então, quando a gente pega a atividade de ecoturismo, por exemplo, na Floresta da Tijuca, é importante que os turistas tenham uma consciência ambiental de não degradar o ambiente, de não levar poluentes, resíduos ao redor. Então é importante a gente ter essa percepção. Eu acho que é um caminho importante, um caminho economicamente interessante, mas desde que seja feita com seriedade, com consciência. O Rio tem muitos elementos para que sejam construídos projetos de vanguarda, né? Sim, temos. Na verdade, nós temos condições de sermos pioneiros nas questões ambientais, né? Não é à toa que o Rio de Janeiro ele é um dos locais mais desejados e admirados no mundo inteiro, né? A gente tem as florestas, a gente tem as praias, nós temos montanhas. Não só a cidade do Rio de Janeiro, mas o estado do Rio de Janeiro permite isso e ainda é muito mal explorado, né? Nós temos possibilidade de realmente de sermos pioneiros em determinadas atividades, mas que falta às vezes ainda algum incentivo, né? Entender o Rio de Janeiro como essa potencialidade verde, uma cidade. A gente brinca no nosso grupo de pesquisa que a gente às vezes a gente não sabe se é
uma cidade dentro da floresta ou uma floresta dentro da cidade, né? Entender essa sinergia, essa necessidade, essa importância é muito importante, né? É muito necessário, né? Para que o Rio de Janeiro ele possa ser visto como exemplo, né? A gente tem, muito se fala da Amazônia, né? A Amazônia, da importância da Amazônia não só para o Brasil, para a América do Sul, mas para o mundo, né? Mas a gente tem a Mata Atlântica também, que é um hotspot da biodiversidade, né? Existem determinadas espécies que só são encontradas aqui na Mata Atlântica. E compreender que nós temos florestas ainda preservadas da Mata Atlântica, isso é algo muito precioso, né? E infelizmente ainda não é valorizado. E o que está faltando, na sua opinião, para a população se conscientizar dessa importância? Eu como um bom professor, né, que é algo que eu mais gosto de fazer na minha vida, eu entendo que falta conhecimento, falta educação, né? Qualquer projeto ambiental, qualquer projeto de restauração não tem como ser bem executado se não houver uma etapa de educação ambiental. Principalmente quando a gente fala numa cidade em que a gente tem diferentes elementos, diferentes atores ali pensando e participando daquele cenário, né? Então a gente precisa valorizar a educação ambiental. Primeira coisa, né? Fazer com que a população compreenda essa importância do meio ambiente, do cenário em que ela vive, e fazer com que a população se sinta responsável também, corresponsável. Agora, além da preservação das áreas verdes, como promover essa conscientização? Escola, né? Escola é importante a gente pensar que educação ambiental ela deve ser trabalhada de forma contextualizada e transversal em todos os níveis de ensino. E quando eu falo de todos os níveis de ensino, eu falo de todos mesmo. Desde o ensino fundamental, lá desde da creche, né, do ensino mais primário, até o ensino superior. Mesmo porque o nome já diz, né? Educação. Educação, né? Então isso tem que vir em todos os níveis, né? Claro que a gente vai dando à medida que o indivíduo ele é capaz de absorver. Mas a gente tem que trabalhar a educação em suas diferentes complexidades, em diferentes níveis. Então essa é a primeira coisa. Mas o papel da escola não é único, né? A gente precisa também ter, a gente também tem o papel da família nesse sentido, né? Desde cedo, não ensinar a jogar lixo no chão, coisa óbvia, mas precisa ser feito pela família. A gente tem o papel das organizações não governamentais, a gente tem o papel do governo com outras ações públicas, de eventos, enfim. Isso tudo vai promover uma maior conscientização. E eu costumo dizer que as pessoas elas só começam a dar valor quando elas começam a ver os resultados e os benefícios que esses resultados trazem, né? Então, quando as coisas começam a funcionar, as pessoas começam a ter alguma determinada noção e consciência. Cleiton, muito obrigada. Eu quem agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E o Câmara Rio Entrevista desta semana fica por aqui. Eu agradeço a sua participação também. E só para lembrar, você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo pela internet. E fique à vontade, inclusive, para compartilhar. Os endereços estão na tela para você. Até o próximo programa. Tchau, tchau.